Dentro da rotina dos nossos filhos, é muito comum nossos filhos passarem em torno de 4, 6, 8, 10 horas em frente a alguma tela. E não se assustem, porque uma das perguntas que eu faço no consultório é exatamente essa. Qual que é o tempo de tela do seu filho? A maioria das crianças, das mães, me respondem que é em torno de 4 a 6 horas. A criança, quando ela fica muito tempo em frente a alguma tela, ela está deixando primeiro de desenvolver outras habilidades e acaba liberando alguns hormônios que são tóxicos para o desenvolvimento da criança. Então a gente precisa de algumas dicas para poder fazer com que isso seja salutar para a criança, para que traga benefício e não atrapalhe mesmo o desenvolvimento, como é o que a gente tem percebido. Eu separei 10 dicas que eu julguei assim, mais importantes e que vão nos ajudar. São ferramentas para a gente ter um tempo de tela saudável para a criança. A primeira dica é quase que óbvia. Se a gente quer controlar a tela, a gente tem que controlar o conteúdo. Então, primeiro é controle de conteúdo. Os pais têm obrigação de controlar o conteúdo. Então, eu tenho a obrigação de controlar o conteúdo da tela do meu filho. Se eu liberei, se ele pode assistir televisão, se ele pode ter contato com celular, se ele tem videogame, eu tenho que saber o que ele está jogando. Eu tenho que saber o que ele está assistindo. E assim, tem várias estratégias. Então, dentro desse controle de conteúdo, não coloque televisão no quarto do seu filho. Gente, pra quê? Qual que é o objetivo da criança ter televisão no quarto? Você perde totalmente o controle do conteúdo. Não coloque computador dentro do quarto de uma criança. Qual que é o objetivo? Ah, é bonito, o coleguinha tem, e daí não tem problema. Se você coloca a televisão em um lugar que todo mundo vê, se você coloca o computador num lugar que toda hora você está passando, que a babá está passando e que todo mundo está vendo, é muito mais fácil de controlar conteúdo, de você bater o olho e perceber que aquele vídeo é inadequado para a idade da criança. Então, primeira coisa, controle de conteúdo, não coloque nenhum dispositivo no quarto do seu filho, certo? A segunda lição é controlar o tempo. Qual que é o tempo ideal para uma criança assistir televisão, videogame? Isso aí inclui tudo. A Sociedade Brasileira de Pediatria divide isso aí por idade, certo? O bebê até 2 anos pode assistir vídeos. Não é recomendado nenhum tempo de tela. Chega bebês no consultório com 3 meses que a mãe já chega ligando galinha pintadinha para ele ficar quieto na consulta. Isso é desesperador, mas não é culpa dela, ela não sabe. Porque se ela soubesse, com certeza ela não faria isso. De que forma que a gente pode tentar ludibriar isso aí? Porque eu sei que é difícil. Colocar a criança para escutar a música e não para ver a tela, porque ali é só um estímulo, é só um estímulo auditivo. A criança começa a perceber só o som, a música, que seja uma coisa interessante e própria para a idade. Então coloca a criança só para escutar. Se é uma criança maior, se o tio já colocou para assistir um vídeo, se a avó já colocou para assistir alguma coisa e você não tem mais esse controle, pelo menos que fique ali dentro dos 30 minutos, certo? Entre 2 anos e 5 anos, a gente tem apenas 1 hora de tempo de tela. Entre televisão, videogame, celular, só 1 hora. Então seria meia hora de manhã e meia hora à tarde. Crianças acima de 6 anos de idade seriam 2 horas de tempo de tela. A gente pode abrir exceção para crianças maiores que precisam fazer uma pesquisa de escola, que precisam estudar e às vezes usam, o tablet, às vezes precisa fazer uma pesquisa do computador, a gente pode deixar fora desse tempo. Mas a partir de 6 anos seriam também apenas 2 horas. Então, tendo um conteúdo controlado e tendo o tempo controlado, de acordo com a faixa etária, a gente consegue usar a tela de uma forma benéfica e sem prejudicar o desenvolvimento da criança. A terceira dica para a gente ter um tempo de tela adequado, com conteúdo adequado, é desligar todos os dispositivos durante as refeições, certo? Por que é importante desligar tudo durante a refeição? Porque a refeição é um momento de interação familiar, é um momento que a criança tem que conhecer os alimentos, tem que saber o que ela está comendo, tem que aprender que aquilo é brócolis, couve-flor, tomate, arroz, feijão,
perceber a textura dos alimentos e principalmente controlar a quantidade do que ela está ingerindo. Porque se ela estiver concentrada em algum vídeo, em alguma brincadeira, né, no celular ou tablet, ela não vai ter ciência de nada disso e isso vai gerar distúrbios alimentares. É percebido já tem estudos que mostram que crianças que alimentam em frente à televisão evoluem com obesidade, têm dificuldade para aceitar frutas, verduras. Por quê? Come, não percebe o que é e quando vai alimentar e não está em frente à tela, ela não tem paladar, não aprendeu a diferenciar o paladar dos alimentos e não tem um paladar para o que é saudável. Então, durante a refeição, não é adequado usar tela, usar nenhum dispositivo. A quarta dica tem a ver com o sono. 2 horas antes da criança dormir, nada de tela. Por quê? Tudo que a criança tem contato antes de dormir, o cérebro repete enquanto a criança está dormindo. No sono, ele vai fixando aquilo ali. Então pode trazer distúrbios como terror noturno, distúrbio mesmo do sono, da criança não conseguir chegar nas ondas de sono profundo, porque o sono está agitado, está conturbado com todo aquele conteúdo que a criança teve acesso antes de dormir. Então, ao invés de colocar a televisão, colocar algum joguinho para acalmar a criança, as mães falam muito isso, ou para pegar no sono, não, gente, tem outras estratégias de rotina que acalmam a criança e que vão favorecer um sono mais saudável. Gente, a quinta dica tem um pouco a ver também com a questão do sono. Crianças maiores que já têm acesso a celular, o pai tem que confiscar o celular na hora de dormir. Não deixe no quarto dele. Ah, mas tá guardado, tá desligado. Não deixe o celular com seu filho. Por que eu falo isso pra vocês? Porque eu já atendi criança que simulava que estava dormindo, a mãe achava que a criança estava dormindo e por acaso entrou de madrugada no quarto da criança e o menino estava lá 4 horas da manhã no celular. E o que uma criança faz com o celular de madrugada, um celular que tem acesso à internet? Com certeza é conteúdo inadequado. Então a gente realmente tem que confiscar. Não pode deixar a criança ter acesso ao celular à noite. Mesmo que tenha senha, não. Celular de criança à noite é com os pais, é no quarto dos pais, é desligado. A sexta dica, para que eu passe a sexta dica para vocês, primeiro eu tenho que fazer uma pergunta. Com que idade a gente deve oferecer um celular para uma criança? Quem tem filho pequeno, que idade você vai dar um celular para sua criança? Você vai oferecer o celular ao seu filho quando você precisar que ele tenha o celular e não quando ele te pedir, porque o coleguinha tem. Não. Você vai oferecer o celular para o seu filho quando você precisar que ele tenha. Quando você precisar por algum motivo, de deixá-lo em uma aula, questão de comunicação e por aí vai. Você vai encontrar o momento adequado. Mas a dica é, quando isso acontecer, como que você vai controlar o conteúdo? Existem aplicativos que controlam todo o conteúdo e o tempo do celular da criança. Como que isso funciona? O pai baixa o aplicativo, a criança também baixa o aplicativo no celular, né, dela, e o pai tem como controlar tudo, tem como controlar o tempo, inclusive ele até bloqueia. Se, por exemplo, você colocar lá que a criança tem como usar 2 horas de celular por dia. Caso a criança ultrapasse as 2 horas por dia, o celular não funciona, porque o aplicativo de alguma forma ele bloqueia e não permite que o celular continue funcionando. Nesses aplicativos tem um histórico e você consegue visualizar tudo que a criança fez naquelas 2 horas que você separou, tudo que a criança fez no final do dia. Você consegue acompanhar e proteger sua criança de alguma forma de conteúdos inadequados para a idade dela. E existem vários aplicativos, acesse o link aqui embaixo que a gente vai estar sugerindo para vocês alguns aplicativos que são melhores e que são de fácil acesso. A 7ª dica é super interessante. Quando a criança tiver contato com videogame, com celular, quando ela for presenteada com algum dispositivo desse, junto com o presente, a criança vai receber um contrato. Como assim um contrato? Criança, principalmente acima de 6 anos, ela já tem todo o entendimento do que ela tem que seguir de regra, do que acontece caso ela não cumpra as regras e o combinado. E o contrato vai ter exatamente este conteúdo. Você coloca o nome da criança, detalha que a criança ganhou um videogame, que aquele videogame pode acessar a determinado
conteúdo e que pode ser utilizado tantas horas por dia, que no fim de semana são tantas horas a mais, que na época de prova não pode usar e por aí vai. Você vai detalhar o contrato. E esse contrato tem multa, certo? Então a criança que por acaso não cumpra o contrato, ela vai ser penalizada de alguma forma. E nesse contrato, no texto, você já vai detalhar qual que é a multa e qual que é a penalidade para a criança. Então, no final, a criança assina, você assina também e vocês vão colocar em algum lugar que fique visível, ou no quarto da criança, ou perto do dispositivo, para que toda vez que a criança tiver acesso ao dispositivo, você possa lembrá-la do contrato que foi feito. Isso é super bacana, a criança começa a ter um compromisso, um comprometimento e entender que realmente você está preocupado com a saúde dela, com o desenvolvimento dela. A 8ª dica é: troque o celular por um livro. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que nós, pediatras, prescrevamos livros para as crianças, porque é importante para o desenvolvimento da criança ter o hábito da leitura. Só que, gente, vamos ser sinceros, fica difícil chegar para a criança e pedir para ela trocar o celular por um livro, sendo que eu estou o tempo todo com o celular na mão. Então, a troca tem que ser primeiro do pai, para gerar um exemplo, e a criança, por consequência, também vai querer fazer a troca. Nossos filhos nos copiam o tempo todo, nós somos exemplos. A melhor forma de mudar o comportamento deles é mudando primeiro o nosso comportamento. Então vamos fazer a campanha, vamos trocar o celular por um livro. Troque o celular por um livro. A próxima dica é a seguinte: você, na sua casa, vai escolher algum momento em que todos da casa vão estar livres de tela e livres de dispositivo. Não vai ter televisão ligada, não vai ter computador, não vai ter videogame, os celulares todos guardados. Esse é um momento para propiciar uma interação entre a família. É um momento de interação, de estreitar relacionamento familiar. Institua um horário em que ninguém vai ter contato à tela. A última dica é uma dica interessante porque vocês já entenderam que a gente precisa reduzir o tempo de tela. E agora a gente precisa substituir esse tempo da criança por uma outra coisa. Institua outras atividades interessantes para a criança. A criança gosta muito de brincar ao ar livre, então ir para a rua com bicicleta, carrinho, brincar com o vizinho, ir para um parque, tudo isso a criança ama. Separe um momento para você, junto com a sua criança, participar dessa atividade. Que você perceber que a sua criança gosta de fazer, você vai começar a trocar mesmo pelo tempo de tela. E participe dessas atividades junto com a criança. Tenho certeza que se vocês colocarem em prática no dia a dia de vocês essas dicas, as nossas crianças crescerão muito mais saudáveis, terão contato com a tela, mas sem interferência no neurodesenvolvimento. Vão limitar o tempo de tela, vão controlar conteúdo, ficar atento à questão do sono, para não deixar que a tela interfira, na qualidade do sono, de forma alguma deixar a criança se alimentar em frente a nenhum dispositivo, televisão, tablet, para que nossa criança tenha contato com tela, mas de uma forma saudável, sem interferência mesmo no desenvolvimento cerebral. Grande abraço, até a próxima!